Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Animados nessa sexta-feira maravilhosa. Se Deus quiser, vai ser uma sexta-feira muito boa. Expectativas altas para essa sexta. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós estamos no dia 67 de 99. Muita coisa já rolou. Estamos já bem encaminhados. Hoje é 66, 67. Agora eu me perdi. Mas enfim, já estamos finalizando hoje o livro do profeta Jeremias. Esse profeta que é uma pessoa extremamente... ele é firme. Eu acho Jeremias assim tão firme na convicção do que ele tem para fazer. Ele paga preço alto porque ele está ali falando a verdade em meio a outros profetas que falam que o povo quer ouvir. E ele não, ele está ali cumprindo o que o Senhor manda para ele. Ele paga um preço alto por isso, porque as pessoas discordam dele e pune ele por isso. Prende, joga na cisterna, bate e querem matar, e é aquela coisa toda. Então é uma perseguição do começo ao fim. Ele fica 23 anos profetizando, falando: olha, gente, vai vir o cativeiro, e vocês precisam se arrepender, porque o Senhor pode mudar a nossa sorte. E o povo fala: não, a gente não quer, não, imagina, não vai acontecer, não é isso, você tá contra a gente. E aí chega o cativeiro. E nós estamos justamente na fase em que chega o cativeiro. E o rei Nabucodonosor pede para o capitão lá dele falar assim: olha, vê lá com Jeremias, ele quer ficar ou ele quer vir para Babilônia, a gente vai cuidar, não vai ter problema, a gente só vão ficar sobre o nosso domínio, mas eu vou permitir que ele tenha uma vida aqui. E ele, né, prefere ficar com aqueles que estão ali em Judá, que vai ficar uma turma de gente ali que é aqueles que eles não levam, né? Até porque, gente, o cativeiro, ele não é todo mundo é levado da primeira vez, tá? São 3 levas de pessoas e ele prefere ficar. Mas aí a gente vai ver hoje o que esse povo vai aprontar. Vamos orar, porque eu já fiz um resumão aí daquilo que a gente vai ver. Bom dia, gente. Bom dia. Já fiz esse resumão, mas vamos ver agora o que vai acontecer com esse povo que está ficando em Judá, em Jerusalém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradeço porque Tu és bom. Tu tens sido tão bom conosco, Senhor, e nós temos muita gratidão pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque nós estamos aqui firmes nesse propósito e que o Senhor permaneça conosco, nos dando graça, nos dando entendimento, para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Que nós possamos vivê-las também, Pai, para que nós possamos seguir o caminho conforme o Senhor tem para nós. Eu te agradeço, peço que fique conosco nesse dia, cada um de nós, cada um que está aqui conosco neste momento, assistindo a live, que o Senhor esteja com elas e dando a Tua graça e sabedoria do alto. Te louvo, bendigo o Teu nome, em nome de Jesus, e amém. Amém. Capítulo 40. A libertação de Jeremias. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio da Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinham prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prende as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia, eu cuidarei de você. Porém, se não quiser, pode ficar.
Veja, essa terra está diante de você, vai para onde você achar melhor. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: volte a Gedalias, filho de Aiquim, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente, e o deixou partir. Jeremias foi para Gedalias, filho de Aiquim, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Ai, Lídia, quem que é esse Gedalias? Até agora não tinha aparecido. Gedalias é um rei que o Nabucodonosor deixou reinando em Jerusalém. Tá? Lembra que ele levou o Zedequias, né? Então, ele agora coloca esse rei Gedalias para reinar lá em Judá. Mas, olha o que vai acontecer. Vão matar Gedalias 2 meses depois. Gente, 2 meses depois disso, vão matar Gedalias. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto quando o soldado com seus soldados. Eles ouviram o rei da Babilônia, que tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens e das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra, que não tinham sido deportados para a Babilônia. Ai, por que os mais pobres ficaram? Ficaram. A Babilônia não é boba, a Babilônia está se empoderando, e quem que ela leva? Os conhecedores, os sábios, os intelectuais, os profissionais. Ela leva a galera que pode ser produtiva para ela. Quem não pode ser produtivo, fica. Então, que acontece? Depois de 2 meses, eles vêm e matam Gedalias. Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 25. Quem quiser ver detalhes, está lá. Tá? E aqui no 41 a gente vai ler, ó, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era sangue real e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam junto, Ismael e seus 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias. No dia seguinte do assassinato de Gedalias, antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereais e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael e para encontrá-los chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: vem até onde se encontra Gedalias, o filho de Acã. Quando os entraram na cidade, Ismael e os que estavam com ele mataram e atiraram na cisterna. Mas 10 deles disseram a Ismael: não nos matei, temos trigo e cevada, azeite e mel, escondidos no campo. Então ele deixou em paz e não matou como os demais. Versículo 10. Ismael tomou como prisioneiros todos os restantes do povo que estava em Mispá, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele souberam do crime de Ismael, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Olha o 14. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território em Amon. Então ele vai e foge para o Egito. Tá bom? Capítulo 42. Gente, eu estou lendo agora os principais versículos, porque muita coisa mesmo. E todos os versículos que dão contexto, os versículos que estão dando entendimento. E quando a gente lê, você entende o que está acontecendo aqui em cada capítulo. Por exemplo, no capítulo 41, a gente vê como que Ismael e seus homens mataram Gedalias.
2 meses após o cativeiro ali ter iniciado, eles terem levado cativeiro, e o rei deixa Gedalias ali como governador em Judá, ali em Jerusalém. Então, e na verdade eles estão na cidade de Mispá, tá bom? E agora no 42, nós vamos ver o que esse povo vai falar para Jeremias. Jeremias passou a vida inteira falando com eles, e Jeremias decide ficar com eles, e agora olha o comportamento desse povo ante a presença de Jeremias. Então, os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careás, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo desce, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, seu Deus, por nós, em nosso favor de todo remanescente, pois como você vê, embora fôssemos muito, agora só restam poucos de nós. Aí eles vão lá e falam: ai, Jeremias, você pode, por favor, orar pela gente? Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Então, eu os atenderei, responde o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo que o Senhor responder, eu direi. E nada esconderei de vocês. Tá legal, vocês querem que eu ore? Beleza, vou orar. Mas o que o Senhor falar é isso aí. Eu não vou esconder nada. Tá bom. Aí eles disseram: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar através de você. Olha só, passaram a vida inteira negando e agora estão se comprometendo a dizer que vão obedecer. Ok. 10 dias se passaram e o Senhor disse e dirigiu a palavra a Jeremias. Ele convocou Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército estavam com ele. E ele diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Então o Senhor está ali falando assim: oxa, eu tô tão assim, envolvida, aconteceu, essa desgraça foi tamanha, que se vocês ficarem, me obedecem, eu não vou fazer nada contra vocês. Não tenha medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenha medo dele, declara o Senhor, pois eu estou com vocês, eu salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também permitirá a vocês retornarem à terra de vocês. Contudo, olha a condicionante aí, o Senhor nunca dá, Deus sempre põe a condição dele. Contudo, se vocês disserem: não permanecemos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, seu Deus, e se disserem: não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá foram residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Com o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também minha ira será derramada sobre vocês. Quando forem para o Egito, vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo, de afronta, e vocês jamais tornarão a ver este lugar. Agora, porém, estejam certos que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Ah, tá. E aí, e Deus fala assim: olha, ninguém ouvia Jeremias, eles pedem para ouvir e tal. Então ele fala assim: se vocês ficarem, ok, vocês vão me obedecer, eu vou cuidar de vocês. Mas se vocês forem para o Egito, gente, já viu essa história de saudade do Egito? Saudade do Egito não é só aquele povo lá de Israel. Olha esse povo aqui, para onde eles querem fugir. Estão com medo da Babilônia, estão com medo de Nabucodonosor, ficaram remanescentes e agora
uma galera fugiu, o Ismael fugiu, eles estão querendo fugir também para o Egito. Mas antes eles vamos ver com Jeremias. Aí Jeremias vai e fala tudo isso. Mas aí eles se comprometem de ouvir e tal, mas olha qual é a decisão desse povo. Quando Jeremias acabou, aqui no capítulo 43, quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor disse, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e os homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor não mandou você dizer que fôssemos, que não fôssemos residir no Egito. Mas é Baruque, filho de Nerias, que está instigado contra nós para que sejamos entregues nas mãos de babilônios. Fala, ai, Jeremias, você tá achando que Deus, você tá falando isso, cara, mas não foi o Baruque. Ele tá implicado com a gente e agora vocês não querem que a gente vá pro Egito. Agora você vem dar esse recado aí, colocando pressão. Então, Jeanã, versículo 5, filho de Careá e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres, crianças, filhos do rei, todos que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: pegue algumas pedras grandes à vista dos homens de Judá e enterre-as no barro do pavimento e à entrada do palácio de Faraó, em Táfnis. Então digas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: mandarei chamar o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei e estenderá a sua tenda real sobre eles. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados à espada, a morrer pela espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora os cativos e os seus deuses. Ele despedaçará as colunas do templo do sol no Egito e incendiará o templo dos deuses. Então agora o povo diz que Jeremias está mentindo, leva Jeremias preso com eles também, e quando chega lá, Deus fala assim: Jeremias, faz o ato profético. E Jeremias vive fazendo ato profético, né? E dessa vez ele coloca essas pedras lá na porta do templo e fala: vocês estão aí, mas acontece que o Egito é o próximo alvo da Babilônia. E a Bíblia fala, né, o meu servo Nabucodonosor. Porque naquela época, gente, Nabucodonosor estava sendo usado por Deus para levar esse povo ao cativeiro, porque o Senhor tinha prometido e isso estava agora se acontecendo. Então, o próximo alvo agora da Babilônia é o próprio Egito. E aí, onde eles estão? No Egito. 44, capítulo 44. A desgraça causada pela idolatria. Essa é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias, quando todos os judeus estavam vivendo lá em Migdol, Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Isso é lá no Egito, são as cidades, tá bom? Assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto aos outros deuses. E aí Deus fala assim: vocês estavam lá fazendo tudo errado, eu fui lá e destruí tudo, e agora vocês estão fazendo a mesma coisa aqui. Gente, que povo cabeçudo. Por causa do mal que fizeram, seus moradores provocaram minha ira. Olha o versículo 4. Dia após dia eu enviei a vocês, meus servos, os profetas que disseram: não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Não me converteram em sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso e outros deuses. Por isso, o meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá. Assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos: por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres e crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescentes algum? Por que vocês provocam a minha ira como
como que fazem queimando incenso a outros deuses no Egito? Acaso vocês esqueceram a impiedade cometida por seus antepassados? Olha o 10. Até hoje não se humilharam e nem mostraram reverência e não têm seguido a minha lei. No 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, estou decidida a trazer desgraça sobre vocês e destruir todo o Judá. Olha aqui, gente, a consequência de quem vai para o Egito. Tomarei os remanescentes de Judá que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome. Desde o menor até o maior, morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com guerra e fome e peste, com os que castigarei Jerusalém. Ninguém do remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará, exceto alguns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso e outros deuses, e tomaram suas mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso, que dissemos que faríamos, queimamos a incenso à rainha dos céus, derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós, os nossos antepassados, nossos reis, nossas líderes na cidade de Judá e na cidade de Jerusalém. E naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e não sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas e bebidas, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Então eles vão fazer o que nós fazíamos antes, está tudo certo. E as mulheres acrescentaram ainda: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolos de formas de imagem dela e derramávamos as ofertas e bebidas? Então Jeremias disse ao todo o povo, tanto aos homens quanto às mulheres: e o Senhor não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que por vocês antepassados, seus reis e líderes dessa terra? Aí ele fala: ouça a palavra do Senhor, todos vocês, judeus, que vivem aqui no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor. Isso é o versículo 26, tá? Que todo o Egito, que ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome, ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. Vigiarei sobre eles e para trazer-lhes desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome, até que todos sejam destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejarem tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, tudo bem. Eles não querem? Então, legal. Então, vai ser desse jeito aqui, porque o Senhor decide que não vai mais poupar esse povo tão teimoso, um povo tão desobediente. Então, agora, nós vamos ver Ezequias falando para Baruque. Ele fala assim: Baruque, a gente vai cumprir nossa missão, sim, independente desse povo está interessado ou não. O meu papel é falar e eles serem convencidos, mas eu não posso ficar aqui, deixar de falar porque eles não querem ouvir. Então, ele fala o seguinte: no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu no rolo as palavras ditadas por Jeremias, esse lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, e eu estou exausto de tanto gemer, e não encontro descanso. Mas o Senhor manda te dizer: assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei, e arranquei o que plantei, toda essa terra. E então você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Então, Baruque estava ali sofrendo as mesmas pressões que Jeremias.
Então ele fala assim, Baruque, aguenta aí, vai acontecer tudo isso, mas eu deixarei escapar com vida onde quer que você for, tá? Nesse momento, é o momento de que Jeremias, assim, a gente não, aos nossos olhos, você vê que, poxa, Jeremias já fez tudo que pôde, e eles vão falar assim, Jeremias, então ora a Deus aí, porque a gente já ficou, vamos ver o que acontece, porque a gente está querendo ir para o Egito. E Jeremias ora, eles falam, não, mas você está mentindo. Então, pela bilionésima vez, Jeremias está falando e eles não querem ouvir. Então, nesse momento, Jeremias vai começar a profetizar as nações. Ainda está lá no Egito. Ele vai começar a profetizar as nações. Lembra que o Senhor fala lá no começo do ministério de Jeremias, fala, eu te levantei por profeta às nações? Pois agora ele vai começar a fazer a mesma coisa que o profeta Isaías fez. Nós lemos semana passada que Isaías começou a profetizar a destruição daquelas nações. As nações que estavam em volta de Jerusalém, ali, toda aquela terra de Canaã, também vai sofrer as consequências. Então começa por onde? Pelo Egito, bem onde eles estão nesse momento. Essa é a mensagem que o Senhor, capítulo 46, versículo 1. Essa é a mensagem que o Senhor, que veio sobre o profeta Jeremias acerca das nações, acerca do Egito. Esta mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemis, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias. E é interessante que ele fala aqui, parecendo que já aconteceu, mas na verdade são profecias ali, são decretos, sentenças que o Senhor está dando sobre aquelas terras. Versículo 7 que fala assim, quem é aquele que se levanta como o Nilo, como os rios de águas agitadas? O Egito se levanta como o Nilo, como o rio de águas agitadas. E ele diz, eu me levantarei, cobrirei a terra e destruirei as cidades e os habitantes. É o que o Egito diz. Mas no 10 fala, mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança, para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará e saciar-se até satisfazer sua sede de sangue. Porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Banquete para a terra do norte, na terra do norte é a Babilônia, tá bom? Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram a sua humilhação, da sua humilhação, dos seus gritos encheram a terra, quanto um guerreiro tropeçou noutro guerreiro e ambos caíram. E esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anuncie isto ao Egito e proclame-no em Migdol. Proclame-se também em Mênfis e Táfilis. Assuma posição, prepare-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Olha o 17. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. 19. Arrume a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. 22. O Egito silvará, como uma serpente em fuga, à medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre eles como machados, como homens que derrubam árvores. 23. Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor. 24. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. E olha o 25. O Senhor dos exércitos, o rei de Israel, diz: castigarei Amon, deus de Tebas, o faraó, o Egito, seus deuses, seus reis e também os que confiam em Faraó. Eu os entregarei na mão daqueles que desejam tirar-lhes a vida, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como uma época passada, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, e os teus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo. Eu sou com você, declara o Senhor.
Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu dispersei, mas você não destruirei completamente. Então, aqui Deus está falando, vocês vão sentir o povo. Ele está falando para o povo de Israel aqui. Primeiro ele fala a sentença sobre o Egito, vai ser destruído por Nabucodonosor, né? Mas Israel, ele está sempre ali dando aquela, fala assim, olha, vocês vão pagar o preço, vocês vão sentir na pele, mas vocês não serão exterminados completamente. Há sempre uma mensagem de esperança. No 47, ele vai profetizar contra a nação filisteia. Eles vão falar agora só contra os filisteus. Assim diz o Senhor, veja como as águas estão subindo do norte, elas tornam uma torrente transbordante, inundarão essa terra e tudo o que nela existe. As cidades e os seus habitantes e o povo clamará. Versículo 4. Pois chegou o dia de destruir todos os filisteus. O que acontece? Eu vou resumir no máximo aqui. Por quê? Nós já vimos que Isaías também já profetizou as destruições. E aí Deus está ali profetizando novamente, decretando essa sentença através do profeta Jeremias. Então no 48 eles vai falar sobre Moabe, também já vimos antes. Acerca de Moabe o Senhor fala, Moabe não é mais louvada, em Esbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen, a espada perseguirá. Moabe está destruída e o grito se ouve até Zoar. Fujam, corram para salvar suas vidas, tornem-se como um arbusto deserto. O destruidor virá contra todas as cidades e nenhum escapará. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Maldito o que faz com... Aí ele fala, pois sal em Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Pausa. Por quê? A gente usa esse aqui pensando que a gente vai falar, o povo não vai vir, não tá vindo no ensaio, não vem no não sei o quê, não vem para a igreja, maldito seja que faz a obra do Senhor de qualquer maneira. Mas esse contexto aqui, ele foi escrito no contexto do seguinte, é para acabar com tudo. Maldito é aquele que não cumprir o que Deus está falando. Maldito é aquele que está fazendo com negligência. Por quê? Porque a ordem é devastar, é sem nenhum, o versículo 9 fala, é sem nenhum habitante, vai ficar sem ninguém, é para acabar com tudo. Que Deus, ele não está poupando ninguém, as nações estão sendo julgadas, tá bom? Moabe foi destruída, a derrota de Moabe está próxima, então Deus está mostrando aqui que ele está acima de todo o povo, ainda que seja esse povo todo bagunçado e todo poderoso ao mesmo tempo, ele está sobre todos eles. Olha isso. Conheço bem a sua arrogância, versículo 30, e declaro o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas nações que nada alcançam. 35. Em Moabe darei fim àqueles que fazem oferta nos altares idólatras e queimam incenso aos seus deuses. No 42 diz, Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Então, Jeremias está sendo esse profeta às nações, está tendo essa autoridade para decretar sentença, porque isso aqui ainda não aconteceu, porque vai acontecer. Jeremias está decretando essa sentença sobre esse tanto de nação aqui. E ele sempre fala para o povo, porque ele é um profeta que Deus usa para falar, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se posicionar diante de Deus, se arrepender, porque vai ser livre. Mas o povo não quer, então ele também tem essa autoridade de decretar essas sentenças sobre as nações. No capítulo 49, eles vêm sobre Amon. Amon é o povo que vem e invade Judá. Enquanto eles são levados cativos, eles vêm morar ali. Isso aqui é aquela parte que antes... Vocês lembram que quando chega a hora da reconstrução do templo, o povo, os homens tinham casado com as mulheres amonitas e tal, e aí o Deus usa o profeta e ele fala, olha, vocês não poderiam ter se misturado, e aí aquele monte de homens se divorcia e etc. É esse povo aqui, quando eles invadem Israel, tá bom? É esse povo aqui. Mas aí o Senhor vai falar, acerca de Amon, por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por acaso será que
que será então que é Moloque, que se apossou de Gade? Portanto, certamente vem os dias, declara o Senhor, em que eu farei soar o grito de guerra contra Rabá dos Amonitas. Ele virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que os expulsaram. Então essa é a mensagem. Fala: farei com que vocês tenham pavor de tudo que está à sua volta, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. E agora ele vai profetizar contra Edom, versículo 7 do 49. Assim diz o Senhor: será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Mas eu despi Esaú. Por que ele está falando isso? Porque os edomitas são os descendentes de Esaú, tá bom? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que eles não mais se escondam. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixem seus órfãos, ou eu protegerei a vida deles. As viúvas também, pode confiar em mim. 18. Como foi a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor: ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. 20. Por isso ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, os que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Aí eu vou falar também contra Damasco. Acerca de Damasco fala: Damasco tornou-se frágil, porei fogo em suas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Agora sobre Quedar e de Azor. Acerca de Quedar e Azor, nos reis de Azor, Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Tomem suas tendas e seus rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles. Olha quem que destruiu lá, foi Nabucodonosor. Agora acerca de Elão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base do seu poder. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elã. E vai sendo tudo destruído. Aí agora vem o capítulo 50, gente. O 50 e o 51 é pauleira, porque é contra a Babilônia. Porque a Babilônia está sendo usada para derrotar tudo isso daí que vocês estão vendo. Tá fazendo tudo isso daí. E agora vem a mensagem acerca da Babilônia. Essa é a palavra do Senhor que falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia na terra dos babilônios. Anunciem, proclamem entre as nações, em que ergam um sinal e proclamem, não escondam nada. Digo: a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado, as imagens da Babilônia estão humilhadas e os seus líderes apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens quanto animais fugirão. Quem que é essa nação, Lídia? A Pérsia. Lembra da Pérsia? Que a Pérsia é o rei Ciro, é daqui, lá depois de 100 anos, depois de 70 anos depois de 70 anos do cativeiro, eles vão começar a liberar o povo de volta. Então a nação que vai vir, que vai destruir a Babilônia, é uma nação mais forte ainda, é a Pérsia. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, seu Deus. Porque o povo de Israel, porque a gente estava dividido, reino norte e reino sul. Reino de Judá, está ali, capital Jerusalém. Reino de Israel, capital Samaria. Depois, mais na frente, vai virar uma coisa só, tá bom? Mas nessa época era dividido o reino do norte e o reino do sul. Então, o povo que tem sido ovelhas perdidas, seus pastores e descaminharam e fizeram-as perambular pelos montes, elas vagueiam por montanhas e colinas.
Elas vagueiam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Ou seja, foram levadas. Elas estavam lá, né? Se desvirtuaram, se perderam e agora não sabe nem o que tem. Mas olha isso. Todos os que as encontraram as devoram. Seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor. Sua verdadeira pastagem, o Senhor, e a esperança dos seus antepassados. Então o povo fala assim: a gente não é culpado. Eles desobedeceram ao Deus deles e o Deus deles permitiram que eles fossem cativos. Aí fala: fuja da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lhe deram um rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e conquistarão suas flechas. Serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. 16. Eliminem da Babilônia o semeador e o cefeiro. 17. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lembra que a Síria foi quem levou o povo cativo de Samaria, na capital Samaria, que foi o reino de Israel, eles foram os primeiros. E aí os profetas falaram: vocês viram o que aconteceu lá com Israel, vocês não estão vendo aqui em Judá? Então depois vem Nabucodonosor e leva o povo cativo de Judá. 22. Há um ruído de batalha na terra, grande destruição. 24. Preparei uma armadilha para vocês, ó Babilônia, e você foi apanhada de surpresa. Olha ele falando aqui como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque é uma profecia. E você foi apanhada de surpresa, você foi achada e capturada, porque você se opôs ao Senhor. 28. Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, nosso Deus, se vingou e como se vingou no seu templo. 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prenderam à força, recusando a deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra os seus líderes, os seus sábios. Então, nós vemos aqui no capítulo 50 que o Senhor está determinado também a destruir a Babilônia. E assim diz o Senhor, capítulo 51. Vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. 7. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Por quê? Porque a Babilônia foi usada para derrotar todas aquelas nações, inclusive Judá, porque era o plano do Senhor. Falou: olha, vocês não querem se consertar, vou usar ele. Então, é por isso que ela era esse cálice de ouro na mão do Senhor. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Olha o versículo 20 do 51. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço as nações, com você eu destruo o reino. Com você eu despedaço o cavalo e o cavaleiro. Com você eu despedaço o carro de guerra e o cocheiro. O homem e a mulher, o velho e o jovem, o rapaz e a moça, o pastor e o rebanho, o lavrador e o bozo. Com você eu despedaço governadores e oficial. Mas nenhuma pedra será cortada para servir de pedra angular, e nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. O 37. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. 49. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Ou seja, a Babilônia tem poder. Vocês viram ali que ela era o martelo, que ela destrói o homem, a mulher, o velho, o jovem e tal. Vocês são poderosos, mas eu, o Senhor, tenho muito mais poder e vou destruir vocês também. O 52 é a queda de Jerusalém. Último capítulo de Jeremias. Zedequias tinha 21 anos, agora Jeremias está aqui fazendo um relato histórico do resumão do que aconteceu, tá bom? Esse é um resumão da história que todos nós passamos esses dias todos lendo, mas vamos lá.
ele fez o Senhor, o que Jerusalém, né? Fez o que o Senhor reprovava, e assim como fez Joaquim, ele está falando de Zedequias. E o Senhor reprovava, assim como fez Joaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Lembra que Jeremias fala para ele, fala: Zedequias, meu filho, só vai, se submeta, não resiste não, porque vai ser pior. E aí eles matam os filhos dele e tudo, furam os olhos dele. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém e com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto no redor dela. A cidade ficou sob o cerco e o 11º ano do rei Zedequias. No versículo 7. Então o muro da cidade foi rompido, o rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade, à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade, e foram a Arabá. Mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias, alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram. Ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia em Ríbia, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ríbia, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, ele fala, ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou da cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e no campo. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze e os estrados dos móveis e o mar de bronze que ficava no templo do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. E aí ele faz o resumão de tudo que aconteceu nesses últimos anos, né, como foi o cativeiro. E aí olha o resuminho aqui, ó. O comandante Nebuzaradã, versículo 26, tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ríbia. E ali em Ríbia, a terra de Ramate, o rei fez com que fossem executados. Assim Judá foi para o cativeiro, longe da sua terra. E este é o número que Nebuzaradã levou do exílio. No 7º ano, ele levou 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou 832 pessoas de Jerusalém. E no 23º ano, ele levou 745 judeus levados do exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, e foram no total de 4.600 judeus. Aí, olha o que ele vai contar do Joaquim. No 37º ano do exílio do rei Joaquim em Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, na prisão do 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e deu o resto da vida e pelo resto da sua vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. E aí, Jeremias encerra ele com essa luz no fim do túnel aqui, né? Ele fala assim, é um pouquinho da esperança do que vem, porque ele profetizou tudo isso no passado, ele já tinha profetizado, e ele termina fechando o livro da história de Jeremias, da história desse povo que é levado ao cativeiro, com essa pouquinho de esperança, esse rei que é levado para sentar à mesa do rei Evil-Merodach. Então, nós vimos o quê? Jeremias é um cara... hoje a gente fala assim, a nossa frase vai ser sobre equilíbrio, né? Ele teve equilíbrio, porque apesar dele vivenciar ali altas emoções, ele ser
pressionado por muitos anos. O ministério de Jeremias foi durante 40 anos, 23 foram antes do cativeiro e os outros 17 depois que houve o cativeiro, mas ele sempre foi desacreditado, ele foi zombado, ele sempre foi perseguido, as pessoas, Deus dava ordem para ele falava e o povo se voltava contra ele, porque ele falava a verdade, ele não falava o que o povo queria ouvir como antes. Frederico, você não podia vir para cá agora, você vai me atrapalhar. Mas enfim, ele é essa pessoa equilibrada. E é o que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Não interessa se as coisas estão indo do jeito que nós queríamos ou se elas não estão indo. Porque a gente precisa ter equilíbrio em meio a essas adversidades. Por quê? Porque ele falava e as coisas só pioravam. E falava, gente, mas eu faço tudo que o Senhor manda e as coisas só pioram. Mas não tinha a ver com o comportamento dele. Então, ele é uma pessoa que nos mostra equilíbrio, tá bom? E por isso a nossa frase hoje é mantenha o equilíbrio. E hoje eu ia começar o livro de Lamentações, mas eu vou começar amanhã, tá bom? Aí amanhã a gente já começa e vai até capítulo 14, 15 de Lamentações, que também é escrito pelo profeta Jeremias. Ok? Muito obrigada a você que ficou aqui até agora. Aguenta firme daí, que eu aguento firme daqui. Que falta, gente, um mês pra gente terminar o nosso livro. Olha, glória a Deus. Já estamos aí bem adiantados, né? Já passamos a grande maior parte. A gente falta acho que 34 dias, 33 dias por aí pra gente terminar a leitura da nossa Bíblia. Tá bom? Obrigado, beijo e até amanhã, se Deus quiser.